Desde o final dos anos 2000, quando os smartphones conectados à banda larga começaram a chegar ao mercado, esses aparelhos se tornaram o paradigma da computação pessoal. Mas já há algum tempo, as grandes empresas de tecnologia estão se posicionando para uma nova era. Enquanto que a Meta, ex-Facebook, aposta no conceito do metaverso e da realidade virtual, a Apple, com o recente anúncio dos seus óculos de realidade mista Vision Pro, aposta no que está chamando de computação espacial. Eu estou recebendo um timaço aqui nessa edição de O Rio é Tech para a gente conversar sobre a nova fronteira da computação pessoal, metaverso, realidade estendida, que engloba a realidade virtual, a realidade aumentada e a realidade mista. Eu vou começar com a Tati. Deixa eu apresentar eles aqui. Rafael Coimbra, aqui na minha frente, jornalista, editor executivo da MIT Technology Review Brasil, palestrante, escritor e professor de MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais da FGV. Tati Pérez, aqui ao meu lado, diretora criativa e roteirista de projetos transmídia, vice-presidente da XRBR, Associação Brasileira de Realidade Estendida. Ela vai explicar e vai dar uma aula para a gente sobre isso. E o Flávio França, mestre em Sistemas de Informação e graduado em Ciências da Computação pela UFRJ e que fundou a startup Media Glass, uma empresa de realidade aumentada e virtual. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença. Vou começar com a Tati para explicar essas tantas realidades que agora a gente vive. Os nossos ouvintes ficam perdidos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o papel da associação da XRBR, por favor. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É uma alegria, um prazer estar aqui podendo falar desse tema, que cada vez que a gente expande ele, assim como a gente está expandindo as nossas realidades, acho que a gente ganha em inovação e em desenvolvimento para todo mundo, para a nossa sociedade como um todo. Bom, são muitos termos, né? Tem gente que fala de realidade imersiva, tem gente que chama de realidade estendida. Eu vou ficar com o conceito de realidade estendida, que acho que tem mais a ver um pouco didaticamente para o pessoal entender, para quem não conhece muito a respeito. Então, dentro das realidades estendidas, para começar, a gente tem a realidade virtual, a realidade aumentada e a realidade mista. Dentro desse grupo todo ainda se englobam o que a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente, que é o metaverso ou a computação espacial, né? A gente já chega lá, mas eu vou me ater a esses três conceitos que é para ambientar todo mundo por onde a gente vai passear. O que é a realidade virtual? A realidade virtual nada mais é do que a gente imergir num outro espaço criado por computador. Ou seja, é um outro espaço, é um espaço que não é a nossa realidade física. Já a realidade aumentada são elementos que são inseridos, elementos digitais que são inseridos nessa realidade em que a gente está aqui agora. Quando a gente usa um smartphone, lê um QR Code e aí consegue ver algum produto digital, isso é uma realidade aumentada. Quando a gente coloca os óculos de realidade virtual e vai para um outro ambiente digital, isso é a realidade virtual. Já a realidade mista é um pouco desses dois conceitos, com um avanço um pouco é a realidade aumentada. A gente precisa de um device mais potente, especial. Então, a gente, dentro da realidade mista, a gente não precisa, por exemplo, do smartphone para identificar um elemento digital no ambiente que a gente está aqui, no nosso ambiente físico. A gente consegue, a gente está falando um pouco de hologramas, né? Aquela coisa que a gente consegue interagir com esses elementos digitais sem a ajuda de um device. E aí, juntando os dois, enfim, aí agora a gente pode discutir um pouquinho a respeito disso. E a gente fala muito disso lá na XRBR, que é a Associação Brasileira das Empresas e Profissionais de Realidade Estendida. Lá tem vários profissionais, acadêmicos, tem muitas pesquisas que são realizadas na área e ali a gente concentra a missão de fomentar essa indústria, desenvolver esse mercado e difundir a informação e o conhecimento a respeito do que é isso, do que ele pode fazer para a nossa sociedade, como mercado como um todo, como desenvolvimento de indústria, como ativo cultural, como geração de emprego, renda, desenvolvimento como um todo. Então, a gente concentra uma galera de especialistas, o Flávio também é associado lá, a associação existe desde 2018, então tem uma galera muito premiada e que trabalha com grandes empresas na área. Para quem não sabe, o Brasil tem até M, com produtos de realidade virtual. Então, quem quer conhecer mais os especialistas que estão por aí, com certeza ali é o lugar onde a gente debate dos temas, tem longos fóruns e a gente está sempre antenado e na vanguarda de tudo que está acontecendo nesse setor aí. Bacana, boa explicação. Rafa,
Vision Pro, Apple, você acompanha isso há muito tempo, a gente juntos, né, jornalistas, com as críticas e elogios. O que você acha que significa esse movimento da Apple para ela, para o mercado, e o que você acha do aparelho em si? O que você achou? A gente está vendo uma movimentação que é uma tentativa de transição do que a gente faz hoje, o nosso ecossistema, para um novo, que seria essa nova fronteira. Eu, um tempo atrás, nos Estados Unidos, estava numa palestra que tinha um representante da Apple, e aí perguntaram para ele, e aí, quando é que esse troço, esse smartphone aí, né, o primeiro iPhone ali de 2007, e aí todo mundo, a cada ano, vê que a câmera melhora, o processador melhora, mas cadê a grande inovação? Quando é que esse troço vai deixar de ser o que é e vai se transformar em outra coisa? Existe esse movimento. E aí perguntaram para esse executivo da Apple, ele falou, olha, isso vai acontecer quando a gente tiver um novo dispositivo que faça tudo que um telefone, um smartphone faz. Ou seja, que você trabalhe nele, se comunique, se divirta. A nossa vida está centrada dentro de um smartphone. Então, o que estão tentando fazer, tanto a Apple quanto a Meta e outras empresas, é transpor os serviços que a gente usa ali, as funcionalidades, para esse outro mundo. Claro que é muito difícil você fazer isso, né? A Tati acabou de dar aqui algumas especificidades. Olha o tamanho do trabalho que a gente vai ter em termos de infraestrutura, o próprio aparelho, energia. Não é uma coisa tão simples, conectividade. Então, existe uma tentativa e um movimento. A Apple, ela tem uma vantagem, que é a vantagem de trabalhar ali com um grande ecossistema de aplicativos, uma grande parte do faturamento da empresa e que mexe com as nossas vidas está ali na lojinha, na App Store, e ela está fazendo isso agora, ou começando a fazer isso para o mundo da computação espacial nos termos dela. E a Meta, por sua vez, tem como uma vantagem competitiva ser a maior rede do mundo, né? O Facebook é a maior rede ainda social do mundo, ainda tem o Instagram, ainda tem o WhatsApp. Então, eles têm ali uma capilaridade. São estratégias diferentes, com vantagens diferentes. Eu não acredito que existirá um metaverso ou uma computação espacial. A gente vai ter proto-espaços desses que, em algum momento, vão ter que se comunicar, como a gente tem na internet. A gente tem marcas, dispositivos de várias empresas que a gente dá um jeito ali, aperta ali, você, cada um com o seu dispositivo, seu sistema, eles se comunicam. Isso também será um passo importante para o desenvolvimento desses espaços. E o Apple Pro, o Vision Pro? Ele é sensacional do ponto de vista de tecnologia. Ele tem um desafio, ao meu ver, ali, até da elegância, né? A bateria pendurada ali eu não gostei. Acho que o Steve Jobs não gostaria daquilo ali, mas é um desafio. Tem muita tecnologia embarcada e eu acho que isso já é o suficiente para que a gente... Ok, tá bom, assim, claro que a gente pode evoluir, mas ele tá de bom tamanho. Quais são os problemas? Primeiro, preço. E segundo, eu acho que é essa questão mesmo o aparelho em si ele não faz nada. A gente precisa criar funcionalidades para que ele seja algo que gere valor a ponto de alguém pagar $3.500 por ele. E aí faz um pouco sentido essa defasagem de tempo entre o anúncio e a venda. Porque a ideia, na minha concepção, ok, vou chamar a atenção. A Apple sempre faz isso. E olha, ela está atrasada, né? A Apple não tem nada de genial. Eu acompanho e gosto da marca, mas veja, a gente está falando aqui de 10 anos já, pelo menos, de desenvolvimento nessa área da onda mais recente das realidades. E aí a Apple chega lá como se ela estivesse criando isso. Ela não usou a palavra realidade virtual, não usou realidade aumentada, não usou metaverso, nem inteligência artificial, que é o grande hype, ela usou. Mas ela faz isso de uma maneira tão convincente, né? Que você acha que ela que criou aquilo ali. Então, mas ela tem esse desafio e ela sabe que ela não tem isso pronto. Então, esse mercado de desenvolvedores, o que é bom até para o Brasil, né, para quem está nos ouvindo, para o Rio de Janeiro, é maravilhoso porque a gente tem a capacidade agora de criar em cima da criação de alguém. E eu acho que só quando isso estiver pronto ali, ou pelo menos começando daqui a uns 6 meses, 1 ano, é que talvez a coisa deslanche de vez. Então, Flávio, pegando o gancho do que o Rafa falou, quais as aplicações que o Vision Pro você vê por conta desse aparelho tão sofisticado? Fala um pouco também sobre o que você vem fazendo, né, e qual o impacto que você acha que esse lançamento da Apple vai criar no mercado. Bom, pegando o gancho aí do que o Rafa falou, eu acho que é um impacto muito grande, principalmente no nosso mercado, né? No mercado de profissionais e empresas de XR, né? Como a Tati bem conceituou.
todo device como esse, lançado por grandes gigantes de tecnologia, como a Apple, como a Meta, como a Microsoft, eles acabam vindo com um ecossistema de desenvolvedores, de aplicativos, que precisam ser lançados em conjunto com esse hardware, porque senão o hardware não faz o menor sentido. Eu lembro que por volta de 2014 eu comprei um Google Glass, que pouca gente tinha. E era, assim, um produto super exclusivo, mas, infelizmente, a loja de aplicativos era muito limitada. Eu lembro ali que não chegava nem a 100 aplicativos. Isso numa loja de aplicativo de um device Muito pouco, né? é muito pouco. Então, você vê que mesmo uma gigante de tecnologia como a Apple, ela depende de um ecossistema de desenvolvedores que vão estar engajados ali para produzir e desenvolver aplicativos que façam sentido e aproveitem todo o potencial da ferramenta. Agora, falando do Google Glass, eu acho, se eu não estou enganado, eu nunca usei. Me parece que era um senhor dispositivo. Eu vi umas provas de conceito de um professor lá naquele... lá em Genebra, lá naquele... Como é que é? O colisor? Como é que eu chamo? Aquele... Colisor de de partículas. Dando uma aula lá para o pessoal. Cara, achei aquilo sensacional. Ele mostrando com a câmerazinha e os alunos lá nos Estados Unidos, no mundo todo, aliás, vendo. Era um produtinho interessante. Faltou, eu acho que era mais a Google lá dando uma testada, e eu me lembro, você lembra como foi o lançamento? Paraquedas. Foi o Sergey Brin caindo de paraquedas. Foi sensacional aquilo. Sensacional. Enfim, eu acho que eles estavam mais vendo qual né, desse mercado. O que acontece, e o que aconteceu, na verdade, com o Google Glass foram vários problemas, né? Um deles, o preço, a gente vai falar do preço do Apple Vision Pro também, mas o preço era considerado caro. Na época, o Google Glass foi lançado por $1.500. E, além disso, tinha uma questão de privacidade. Porque o usuário, ele saía na rua, e para quem não sabe, o Google Glass ele é um óculos que tem uma câmera. Então, você sair na rua com uma câmera, com a possibilidade de alguém te fotografar e te filmar, gera uma preocupação em relação à privacidade. Na época, eu testei logo de cara, porque eu adquiri o Google Glass desde aquela época, e tem 3 formas de você tirar foto no Google Glass. Ou você tira usando touch, ou pelo comando de voz, que você tem que falar OK Glass, take a picture, ou então tem uma forma mais sutil ainda, que você pode configurar uma piscada, que se você piscar sempre daquela forma, você vai tirar uma foto. Então... Eu me lembro que isso foi um problema, as pessoas em restaurantes. Mas em relação ao mercado, o que o Vision Pro pode significar, o que você vê das funcionalidades dele para as funcionalidades e os clientes seus? Explica um pouco o que você faz, que tipo de trabalho você faz, em que a realidade é mista, aumentada ou virtual, ela funciona bem. Mercado, área de óleo e gás. Fala um pouco aí sobre essas funcionalidades. Bom, eu sou fundador da Media Glass. Nós somos uma empresa que desenvolve soluções de realidade aumentada, realidade virtual. E nós desenvolvemos desde o que a gente chama de gêmeos digitais, são os Digital Twin, onde a gente leva uma câmera 3D para um ambiente, pode ser um ambiente industrial, pode ser até plataforma de petróleo, a gente já fez, museus, estádios de futebol, lojas, hotéis, pode ser qualquer tipo de ambiente, e nós captamos em 3D esse ambiente. Então a gente cria o que a gente chama de tour virtual, ou um modelo 3D navegável. E por meio do navegador, do próprio computador ou do celular, o usuário ele consegue navegar ali, ou se ele tiver um óculos, como um Quest 2 da vida, ele pode, por exemplo, utilizar para navegar de forma imersiva. Então, isso é um serviço que a gente faz. Um outro serviço que a gente faz é de desenvolvimento de aplicações em realidade virtual. E isso tem muita demanda especificamente para treinamentos. Então, hoje, a gente atua em grandes empresas. Hoje, o mercado de óleo e gás, como você falou, é um mercado que a gente tem muita demanda, que a gente tem muitos clientes, mas a gente também atende indústria, mercado de energia, enfim. Então, tem muita demanda para esse tipo de aplicação, né? Treinamento, principalmente treinamento relacionado com alguma coisa de segurança. Então, esse tipo de aplicação faz muito sentido.
Tati, eu queria saber como você foi parar nesse ambiente virtual aumentado, estendido, qual é teu background, né, de trabalho, e falar também da associação, cases, você falou da premiação, fala um pouco por favor, de alguns trabalhos do pessoal da associação para a gente saber como o Brasil está inserido. O Brasil está bem, o Brasil está na mesma linha dos que estão fazendo os trabalhos mais legais? Como é que a gente está se posicionando? Olha, o Brasil tem um capital criativo impressionante, porque vou inverter a ordem das perguntas, porque com a dificuldade que a gente tem aqui no país de acessar hardware e softwares para a gente poder desenvolver os produtos, né? Porque tem essa barreira, né? No mercado nacional. Por isso que eu falo que o capital criativo do Brasil, para chegar nas soluções que empresas como a do Flávio está fazendo, e o que a gente faz com as ferramentas que a gente consegue acessar aqui, já são impressionantes, né? A gente já consegue impressionar aí outros grandes países, porque a gente não perde nada para eles em termos de realização, de criação de soluções, etc. E aí, a primeira vez que eu coloquei um óculos foi lá em 2017, foi numa feira de audiovisual aqui no Rio, e estava tendo uma ativação ali com alguns óculos, eu coloquei e assisti um documentário. E, enfim, era um documentário jornalístico maravilhoso, inclusive, colocava a gente no meio de uma situação de guerra, e foi muito impressionante, né? Da Noni Della Penha, é isso? Caramba, agora eu não me lembro. Era o pessoal, acho que, se não me engano, o pessoal da Al Jazeera. E aí era uma coisa maravilhosa, bem interessante. E aquilo me impactou de um jeito, porque a gente chama comumente ali entre nós, especificamente da realidade virtual, a gente chama de máquina da empatia, né? Porque você coloca esse óculos e aí tem uma percepção, o seu cérebro, quando você coloca o óculos, primeiro quem nunca colocou, ele não entende, né? Você confunde o seu próprio cérebro, né? Você não entende exatamente o que está acontecendo. Então, o cérebro não sabe distinguir se aquilo é real, se aquilo não é. Então, a força com que o seu cérebro absorve aquelas informações e aqueles elementos é tão potente, né? Eu fiquei tão apaixonada por aquilo, porque eu já vinha de uma história de criação de audiovisual e essas coisas todas. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver produtos e projetos muito voltados para a imersão, para coisas mais culturais, para ficção, essas coisas todas. E aí, comecei a me apaixonar, conhecer a associação, entrei, e aí vi aquele mundo todo acontecendo, todas essas realidades, todas essas possibilidades, a gama de atores que atuam nisso, né? Porque ali tem desde o desenvolvedor até a pessoa que comercializa lá na frente, que é o contato com a empresa. Então, são muitas camadas de pessoas atuando ali na associação. E aí, gente, é um mundo tão novo, porque a gente pode ficar aqui muito mais de 50 minutos conversando. Porque o M, por exemplo, se eu não me engano, é o pessoal da Árvore, né, que é um produto muito lindo, chama A Linha. É uma imersão, do Ricardo Laganaro, né? Ricardo Laganaro, The Line, isso mesmo. Com a voz da Simone Clears, né? Da Simone A Clears. Simone é maravilhosa. Um beijo. Eu não te conheço pessoalmente, Simone. Imperatriz e embaixatriz da realidade imersiva. Com certeza. Não, eu ouvi uma palestra dela na Firjan. E aí ela começou a falar, eu falei, caramba, fiquei hipnotizado, cara. Fala muito legal. E Karina Israel também, que é da associação, minha grande amiga, amiga do presidente Rafa, anterior da associação e grande fomentadora desse mercado, com as Karina experiências imersivas dela tudo, por todo o país, pelo Brasil inteiro, pioneira nesse lugar e, nossa, mestra no que faz, com certeza. Leva alegria para muitos lares e a gente nem sabe, né? Todas essas experiências aí que a gente passeia. Aquelas mostras do Senna, né? Aí teve do Van Gogh, o Manet, algum Monet, não sei. Monet, né? Nossa, linda. Tarsila do Amaral, Tarsila para crianças, a coisa mais linda, aquela exposição dela. Sensacional. E entre outras coisas também, entre coisas voltadas mais para a parte de museológica também, tem muita coisa nesse sentido que a Karina faz. É muito interessante o trabalho dela, da empresa dela. E aí, gente, então tem a situação do M, né, que o Brasil ganhou, se eu não me engano, foi 2021, que o Brasil ganhou esse M, 2020 ou 2021, com esse trabalho da Árvore, do pessoal da Árvore, de experiências imersivas. E são tantos cases, por exemplo, tem um produto que eu acho muito legal, que você fazia uma ativação, era um produto para uma livraria, você fazia uma ativação, tinha uma experiência toda que você colocava o óculos e abria o livro na sua frente, você conseguia ler o livro de outra maneira, né? Tem alguns treinamentos que tem jogos
multiplayer em VR, ou seja, tem algumas empresas que trabalham com isso também, que buscam uma coisa mais de relacionamento e treinamento dentro das empresas, sabe? Promover uma cultura de colaboração, que é muito interessante, aí vai por... Não fica só atento à parte educacional da própria empresa, mas vai para uma coisa mais lúdica, mais de entretenimento, buscando mesmo a força da tal da máquina empática, né? Então, tem tanta gente que faz tanta coisa legal. A gente tem fabricante de hardware nacional, gente. Binóculos, né? Binóculos. A gente tem Hollisson também, tem abraço. fabricante nacional de óculos, gente. Terrabulho. Exatamente. Então, tem tanta coisa acontecendo aqui no panorama nacional, né? Recentemente teve um pessoal também que ganhou um prêmio lá na França com uma experiência imersiva. Acho que eles fizeram uma leitura volumétrica de umas pinturas rupestres, né? Acho que um trabalho muito legal também, o pessoal do Estúdio Co, né? O pessoal do Chico, né? Tinta e Fogo, né? Tinta e Fogo. Chico Almendra isso também, mesmo, né? Chico isso Almendra, mesmo. Tinta e Fogo, a experiência. Brasil tá bem. Tá bem. A gente tem pesquisas já na área, entendeu? A gente, lá pela associação, junto com a UFRJ e outras universidades, a gente fez um levantamento muito, muito legal, coordenado pela Inês Maciel, desenhando o perfil dessas empresas, né? Quem são essas empresas, quantas são, em que parte elas atuam, qual é o faturamento delas. Então, assim, previsões de mercado e realizações de capital criativo a gente tem um monte. A gente tem para dar e vender. O que falta mesmo é esse input da discussão que a Apple coloca na mesa, dessa coisa dos temas, que joga tudo na mesa de novo, porque aquela coisa do metaverso deu uma bagunçada nesse tema. Muito. E aí vem Com a certeza. Apple e coloca outro tema na mesa com a questão do Vision Pro. Vision Pro, né, da computação espacial, que o que é metaverso, computação espacial é igual ou não é. O importante é a gente alimentar essa discussão, porque para as empresas, acho que até para as políticas públicas entenderem do que a gente está falando, entenderem o que são essas mídias imersivas, e a partir daí a gente pensar mesmo mecanismos para que a gente consiga atrair substância para o mercado nacional, para quem está desenvolvendo, criando produtos, soluções, e facilitar o trabalho de todo mundo, né? Essa é a nossa função nisso aí, né, gente? Legal. Rafa, voltando ao Vision Pro, porque a ideia, como você falou, estão procurando essa nova fronteira da computação pessoal. Você, Rafael Coimbra, você vai ser realmente, você acha que algum dia a gente vai passar para um device desse tipo? Eu tenho muita dúvida, né? Só quando for igual a minha lente de contato. Aí eu não sei, não estarei vivo para isso. Mas, ou vai ser um aparelho de nicho, um aparelho para desenvolvedor. O que você acha? Qual a tua percepção? No início vai ser... Não, estou falando no longo prazo. No longo prazo, eu acho que a gente vai chegar lá. O caminho é esse, é inevitável. Vai sair andando na rua com o Vision Pro? Ô, Beto, vamos lá. Que a gente sai com o celular na mão. Lembra a discussão do início do celular. Os primeiros tijolões, eu lembro de várias pessoas dizendo, impossível, eu não vou sair com esse troço. E mesmo se a gente parar para pensar hoje, é estranho você ter um retângulo que você carrega no bolso, que você tem que plugar na tomada, que você digita assim. Não é muito mais interessante, no caso do Vision Pro, que não tem nem controle tátil, é tudo no gesto. É muito mais natural, se a gente for pensar. Visão, áudio, gesto, é muito mais próximo da natureza humana do que você carregar um negócio no bolso. Não faz sentido. Não vai fazer, na minha visão, não vai fazer sentido o smartphone no futuro. A gente vai achar algo jurássico. Então, eu acho que é um caminho. E como eu disse, eu acho que a grande sacação vai ser quando, do ponto de vista tecnológico, se aproximar da natureza, porque existe um risco. Existe um risco, por exemplo, pegando os conceitos, né, de realidade aumentada, etc. e tal, se a gente começar a criar múltiplas camadas de informação a ponto de saturar o nosso cérebro, a gente já sofre aqui com excesso de tela, de cansaço, etc. e tal. Se a gente começar a criar um monte de camada de informação, provavelmente a gente vai ficar mais saturado do que a gente já é. Mas, se eu conseguir fazer a realidade mista mesmo, chegando, vamos né, para exercitar aqui a filosofia de quem está nos ouvindo. E o Elon Musk, ele coloca até esse desafio do holograma, né? Ele pergunta, bom, como é que você garante que eu não sou uma representação digital? Então, o dia que a gente chegar nesse momento em que o aparelho for capaz de, em tempo real, criar uma imersão que você fala assim, não sei se o Beto aqui é verdadeiro, pô, maravilha, porque você vai chegar, isso com a ajuda da tecnologia, a uma conexão natural. Você tira todas as fricções do caminho e chega lá.
Mas qual é o caminho é longo até lá. E cria umas possibilidades. Lógico. E aí virou. E eu não sei até agora se vocês são verdadeiros ou não. Tô partindo do que são. Mas eu acho que o caminho é esse. E vai ser interessante, vai ser natural, vai ser algo. Mas você acha que isso é para daqui a quanto tempo? Muito tempo. Porque são esses desafios, né? Acho que tem o desafio da câmera, no fundo, é cérebro. E tem um detalhe que já que a gente está especulando no futuro, a gente está falando de equipamentos que enviam informações para o cérebro, e o cérebro é o grande sistema operacional que manipula esse troço todo. Processo. Se a gente for pegar o próprio Elon Musk com a Neuralink, que tem ali uma tentativa de colocar um chip no nosso cérebro, pode ser que um dia a gente tenha um tipo de, vou chamar aqui, realidade virtual química, ou direto no cérebro. Você pluga direto no cérebro e simula. Orgânica, né? Orgânica. Como mostra no Black Mirror. Exatamente. Então, ainda existe esse outro passo. Acho que isso vai demorar, talvez a gente não consiga, mas esse de simular. E aí também, nesse caminho, a gente está falando basicamente, o Vision Pro, ele tem no nome visão, então, que é o nosso principal sentido. O áudio também, depois, acho que vocês podem até falar, né? O áudio tem melhorado muito as experiências. Os equipamentos ápticos, né, de tato também já evoluíram, muito. mas a gente, por exemplo, não tem sabor, né? Não tem o paladar, não tem o olfato. Já tem algumas experiências muito incipientes, mas imagina quando você tiver os 5 sentidos, aí a coisa vai ficar legal. Sim. E mais confusa ainda, que você vai, a realidade vai estar muito do lado da realidade e o virtual, real, né? E Flávio, então, e você vê também dessa maneira, porque vocês trabalham mais não com o consumidor em massa direto, né? Então, o que você vê de aplicação com essas possibilidades aí, não essas mais viajantes do Rafa, mas das possibilidades que o Vision Pro, com os sensores, com... Uma coisa que eu achei muito esquisita é aquela coisa do eyesight, né? Que aquilo não é o seu olho. Você sabe? Sim, é uma representação. Cara, né? isso é muito sinistro, cara. Isso é muito Black Mirror. Isso é muito Black muito Mirror, sinistro, com hein, certeza. pessoal? O Vision Pro, ele tem um sistema chamado EyeSight, que tem uma função bacana, que os sensores começam a rastrear, né, o que está em volta e ele começa a mostrar os olhos, uma representação dos olhos de quem está usando. Isso achei esquisitaço. Porque basicamente é isso. A primeira vez que a gente vê o Apple Vision Pro, muita gente achou que aquilo era um vidro, né? Era um vidro transparente, porque nos vídeos você aparece vendo o olho da pessoa, só que na verdade não. Na verdade aquilo é uma câmera e com sensores que está captando os movimentos dos olhos e ele reproduz o seu olho ali. Ah, tá, mas para que a Apple fez isso? Porque aí você pode transmitir qualquer coisa ali. Então aquilo ali na verdade não é um vidro, é uma tela. Então, aquilo é uma Para quem está do lado de fora ver, né? Para quem está do lado de fora ver. Então, quando a pessoa vê que tem um outro conteúdo ali, não vou incomodar, porque ele está visualizando alguma coisa, está trabalhando, está fazendo alguma outra coisa. Agora, quando a pessoa quer falar com outras pessoas, quer interagir com o mundo real, então aí eu vou também filosofar um pouco. Você está no mundo virtual, mas você também está numa realidade mista, porque você está interagindo com o virtual e com o real ao mesmo tempo. E aí você usa o seu olho ali e você consegue transmitir o seu próprio olho ali naquela tela. Então a pessoa sabe que está falando com você. Só que no fundo você está interagindo o real com o virtual ao mesmo tempo. E até pegando o gancho que ele falou, existe um conceito, quando a gente estuda inteligência artificial, né, existe o chamado teste de Turing. Sim. Que é bem conhecido. Mas pode explicar. Eu vou explicar para o público que ele formula que se você colocar uma pessoa com um computador numa sala isolada, respondendo a perguntas e interagindo, conversando com aquela pessoa, a inteligência artificial, você vai poder afirmar que ela está evoluída o suficiente se aquela pessoa não souber informar se quem está interagindo com ela é um computador ou é uma pessoa. Então, isso, quando você falou quando você falou do holograma, eu lembrei logo do teste de Turing. Porque será que a gente já está chegando numa fase que o teste de Turing já
Ficou defasado, né? Ficou defasado. A inteligência artificial já passou no teste de Turing. E agora a gente vai passar por uma nova fronteira, que é a realidade aumentada, a realidade virtual, passando num teste. Vamos chamar de teste da holografia. Então, sim, a gente tá... Não, vai realmente, como o Rafa falou, a quantidade de pixels cada vez maior, que você não vai conseguir distinguir, cara, é a pessoa, ou é a câmera vendo a pessoa, ou é um filme da pessoa, uma gravação da pessoa. É muito louco Então, isso. respondendo agora a sua pergunta, que eu fugi da pergunta, Não, mas é isso mesmo. Porque o assunto está tão interessante. Isso, Mas sobre o Apple Vision Pro, eu acho que realmente ele tem muitos recursos que vão poder ser utilizados para aplicações profissionais, aplicações empresariais. Eu acho que o nome Pro faz sentido nesse caso também. E ele tem... Eu acho que é interessante reparar que você tem ali 2 telas de 4K, uma para cada olho. Você tem 64 vezes a resolução da tela do iPhone. Ou seja, cada um pixel é 64 vezes o pixel do iPhone. Uma coisa importante, Então, latência quase zero. Latência, tem... é legal explicar para a galera Sim. porque a questão da latência, né? Que quanto menor, menos sensação você tem que Então você tá em você um tem ambiente virtual. uma resolução altíssima ali. Então você tem a possibilidade de visualizar vídeos, de visualizar conteúdos numa resolução que é muito próxima da sua visão real. Do olho natural, do seu olho natural. Então isso tem uma vantagem muito grande. Você tem ali também toda essa questão de sensores, de câmeras, toda essa questão de movimento que a gente não sabe como vai ser ainda. Nos vídeos tá incrível, mas a gente precisa testar. E você tem uma interoperabilidade muito grande com outros produtos da Apple. Então você tem ali algumas demonstrações que o pessoal fez ali nos vídeos de lançamento, onde o usuário ele olha para a tela do MacBook e já expande ali a tela do MacBook. Então tem a possibilidade de você trabalhar com o MacBook só de uma forma visual, de uma forma mais interativa. Tem toda a questão da videoconferência, que você tem a possibilidade de criar um avatar virtual. Persona, não é avatar. Uma persona em que você ela reconhece seus gestos, sua expressão facial, ela te reproduz naquele avatar ali, naquela persona. Então você tem vários recursos que vão poder ser utilizados por desenvolvedores na integração com outras funcionalidades, com outros, para gerar aplicações que vão ser úteis no ambiente de trabalho. Seja para fazer uma videoconferência, para fazer uma operação assistida, para fazer um treinamento. De alguma forma, eu acho que vão ser extremamente úteis. Eu só estou ansioso para ver como é que vai ser esse SDK de desenvolvimento que a Apple vai fornecer. E eu acho que... Ter uma ideia melhor, né? Para ter uma ideia melhor. Para ter uma ideia melhor do que a gente vai poder usar e como a gente vai ter acesso a essas funcionalidades. Entendi. Fala, Tati. Eu estava pensando aqui, porque a gente está falando muito do físico com o digital, né? Que é o tal do phygital, né? Que a gente fala muito. E aí vai um pouco no que o Flávio estava falando agora, porque a gente tem tanta informação, né? A parte digital nos fornece tanta informação, mas o que a gente tem de informação não se compara ao que a gente tem de experiência. Então, o que eu acho que o que esses aparelhos trazem para a gente, essas novidades, seja da Apple, ou seja desse tipo de conteúdo aumentada, virtual, é justamente a gente transformar essa quantidade de informação em experiência. E aí você potencializa a absorção de tudo que está acontecendo dentro dessas mídias. E aí a gente melhora o ambiente para todo mundo, porque não basta só as soluções para a indústria, para o comércio, para os serviços, para a saúde, para a educação, para as artes que a gente tem. Acho que a gente vai num outro momento em que a gente deixa de observar o que está acontecendo ao nosso redor, com as telas que a gente tem hoje, e passa para um conceito de entender a gente experienciar tudo de informação que a gente tem, né? Entrando na parte filosófica da brincadeira um pouquinho. Ótima observação, porque eu ia te perguntar, até a gente está com o tempo já quase acabando, sobre a questão, eu lembrei desse
seminário que eu fui na Firjan, que a Simone falou, que era a época do metaverso. Como vocês estão... aquilo, né, esse lançamento foi muito ruim, na verdade. Criou um buzz, mas um buzz que criou um hype absolutamente desapegado da tecnologia, né? O Zuckerberg mostrou vídeos de coisas que ele não tem condição de fazer nem em 10 anos, sei lá, 8 a 10 anos, pelo menos, e confundiu todo mundo, né? E para vocês que trabalham com isso, né, ficou mais difícil. Como vocês estão vendo agora esse novo momento, com a chegada, o anúncio, né, da Apple em relação a isso? E eu queria também falar um pouco disso. Eu acho que essas tecnologias poderiam estar mais dentro da vida das pessoas, de uma maneira mais com funcionalidades que são muito boas. Eu lembrei de um caso que foi um dos primeiros cases que eu vi de realidade virtual ajudando na questão de tratamento de traumas. E olha, isso tem 10 anos, os gráficos. Aí você vê o negócio do cérebro. Não importa tanto os gráficos, que o nosso cérebro, vai entender. Não, isso é realidade, isso é realidade. Era a história de um ex-fuzileiro americano que foi para o Iraque e foi para uma missão, e nessa missão ele estava daqueles 2 Humvees, né? Eles sofreram um ataque, o comboio deles, e ficou, cara, uma situação muito difícil. E o melhor amigo dele morreu e ele achava que ele poderia ter salvo o cara. E aí voltou para os Estados Unidos e não tirava aquilo da cabeça. Porra, podia ter salvo. E aí ele foi numa psicóloga lá, não lembro qual estado, acho que era o Texas, e eles estavam fazendo experiência com a realidade virtual. Aí eles reproduziram na realidade virtual a missão dele. E ele era conduzido. E fizeram umas 15 sessões em que ele via a posição dele, a posição do amigo, e ficava claro que ele não poderia ter feito nada, que, cara, não foi culpa dele. E o cara melhorou, se curou. Ó, putz, então tem tanta coisa, tem tratamento de fobia de avião, mas tem muita coisa ainda, né, pra gente ver. A gente não vai conseguir falar muito mais sobre isso agora, tá? Esse é um assunto para horas. Né? Isso. Então, pessoal, muito obrigado por assistir a gente. Muito obrigado, Rafael Coimbra, Flávio, Tati, aqui nessa super aula de imersão. Nós fizemos essa grande imersão, mas tem muito mais imersão pela frente. Obrigado. Rio Etec volta semana que vem.